A gente vai abrir. Primeiro vou passar para dar uma história ali do informe, do falecimento de um companheiro. Tá. E depois a gente vai abrir. Tá. Vai abrir para o relato da direção. Tá. Eu, Fabrício. Tá. E depois daí o Calino vai complementar. Daí depois a gente vai Vou abrir. Tá, temos que iniciar aqui, né? A pessoa me cobrando. Não, boa noite, companheiros e companheiras. Vamos dar início, então, à nossa assembleia. Pedir um pouco de desculpa pelo atraso, mas também era importante aí porque tínhamos colegas dos prédios mais distantes daqui, que estavam se deslocando para cá, né? Eu próprio, na verdade, cheguei há pouco, na da Federal. Então, para a gente poder dar início à Assembleia Geral, cuja pauta é a avaliação aí do pacote de medidas encaminhados pelo governo Bolsonaro na semana passada, em especial a PEC emergencial, a PEC 186, e também a nossa participação na manifestação que está sendo chamada para a próxima quinta-feira, dia 14, chamada aqui em Porto Alegre, mas tem também atividades nos locais, pela frente dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Tá? Alô? Aproveitar para saudar os colegas do interior que estão conectados conosco. Santa Maria, Livramento, Novo Hamburgo e Pelotas. Todos conectados? Livramento não? Caiu o Livramento? Bem, aguardamos novo contato com o Livramento, mas Santa Maria, Novo Hamburgo e Pelotas estão conosco presentes também na Assembleia. Isso. Melhorou no Novo Hamburgo, nós ia para o pessoal submerso. Vamos então primeiro, tá, gente, antes de dar início aqui, o companheiro Rui pediu para dar um informe do falecimento de um companheiro sindicalista aí, tá? Vou passar primeiro, antes da gente dar início, passar o companheiro Rui. Bom, boa noite, companheiras, companheiros, né? Saudar a todas e todos e agradecer a oportunidade, né, de registrar o falecimento de um companheiro muito importante, né, o Cláudio Wayne, que era jornalista, assessor de imprensa do Sindesprev-RS e que foi coordenador de comunicação da Frente Gaúcha em Defesa do Serviço Público ainda durante o governo FHC. Né, uma figura histórica aí do sindicalismo gaúcho, que veio a falecer na noite desse sábado, né, lamentavelmente já vinha sofrendo há muito tempo, né, com a luta contra o câncer, e que faleceu, né, segundo o relato aí que eu recebi, fazendo muita piada e dando muita risada em função da derrota que a direita sofreu essa semana. Então, né, deixar registrado aqui nossa solidariedade, né, à família do companheiro, aos companheiros de luta, né, e enfim, né, é isso. Companheiro Cláudio Wayne, presente. Bem, pessoal, então, né, dando continuidade aí, né, saudar também, além de colegas aposentados e colegas do MPU, que também estão participando, né, aí, dessa nossa assembleia. O ponto, na verdade, são dois pontos, na verdade, um ponto interligado, que é a discussão, a avaliação aí do pacote de medidas que o governo Bolsonaro encaminhou, e depois, então, a gente definir, né, as lutas e ações que serão necessárias para enfrentar este pacote encaminhado pelo governo na semana passada em especial, né? A gente vai primeiro, na questão de procedimento, qual é a nossa ideia? Primeiro nós vamos passar um relato, na verdade, da direção do sindicato sobre, né, foi distribuído o material, acho que aí, para vocês,
que é do DIAP, com informações, aí um texto do Toninho sobre a PEC, em especial sobre a PEC 186, a PEC emergencial que eles estão falando. Não, é distribuído aqui fisicamente, que a gente pegou hoje esse texto, tá, para distribuir, e que traz algumas informações, mas na verdade a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre a PEC, em especial sobre a PEC 186, e depois, finalizando esse relato, então, passar alguns informes de posições que a direção tomou para esse período, para esses próximos dias. Para encaminhar, tá, iniciando então isso, tá, gente? Depois a gente abre manifestações, lógico, e propostas para dar andamento aí nos encaminhamentos dessa Assembleia. Na questão, acho que todo mundo me acompanhou, mas acho que é importante resgatar. O governo, semana passada, o próprio Bolsonaro foi ao Congresso para entregar 3 PECs, né? Uma delas tratando do Pacto Federativo, outra da questão da revisão dos fundos públicos, e a terceira, a tal PEC emergencial, que eles chamaram, que levou o número 186, cujo objetivo é conter a expansão do gasto público, em especial com os direitos sociais e com os servidores públicos, né? Isso na avaliação, inclusive, feita já por algumas pessoas que fizeram a leitura do seu conteúdo. Essa PEC, tá, a 186, que nós vamos tratar em especial aqui, ela foi encaminhada pelo governo, as 3, mas lá no Senado, ela foi, na verdade, assinada e protocolada por vários senadores, começando pelo líder do governo, pelo líder do Congresso, né, com 30 e poucas assinaturas de senadores, tá, que já assinam a PEC. Na verdade, a PEC, como foi encaminhada pelo governo, mas na verdade ela sai na sua tramitação do Senado, assinada mesmo de autoria desses 30 e poucos senadores, né? O que coloca para a gente já uma dificuldade grande, considerando que o Senado tem 81 representantes. Está com a relatoria do senador do Podemos do Paraná, o Oriovisto Guimarães, tá? E o que ela propõe, assim, sinteticamente, tá, gente? Hoje, até passando nos locais lá no TRF4, a gente conversou com alguns colegas. Ela faz uma série de regramentos para todos os órgãos, aí é uma questão importante. Já ouvimos falar alguns colegas, em especial colegas nossos, que ela não pegaria o pessoal do judiciário, né? Na verdade, pega todo mundo, eles detalharam isso tanto na esfera federal, estadual e municipal, como os poderes, executivo, legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público da União e todos. Eles detalharam o máximo para justamente não haver risco de alguém tentar escapar dos seus efeitos, né? E isso é uma questão. E aí eles vão para uma, considerando a questão do gasto, despesa, a despesa de pessoal em relação à receita e à despesa, e na verdade tratando dos vários limites que existem em legislação, desde a lei de responsabilidade fiscal, a emenda do congelamento e outras, eles tecem uma série de questões para serem implementada se superar esse gasto, ou seja, para buscar conter. E aí vai para além de outros, que depois eu especifico, mas vai para um que está chamando a atenção a maior parte das pessoas, que é a questão da redução da jornada com a proporcional redução dos vencimentos, né, em até 25%. Então, na verdade, esse sim está chamando mais atenção, acho que no setor de trabalho, pelo que eu circulei, as pessoas, a possibilidade de redução da jornada em até 25%, com proporcional redução nos vencimentos dos servidores. E aí um detalhe importante, né, que a gente está aí nesse documento, inclusive do DIAP que você tem na mão, não aprovando a PEC, que eles encaminharam, não precisaria de lei, eles na verdade falam em ato normativo dos órgãos, então na verdade, aprovando, tu teria um ato normativo de cada um dos poderes, né, onde estivesse extrapolando ali a despesa, para, então, reduzir essa 25% de jornada com vencimentos, e também dos vencimentos. Então, isso é uma questão bem importante, né? Além de tudo, não teria uma necessidade mais de lei, mas a questão de um ato normativo só. Fala da vedação que lei o ato conceda pagamento retroativo, acionamento de gatilho do corte de gasto, aí independentemente de ter ou não ultrapassado o limite de gasto com o pessoal
quando as tais operações de crédito forem superiores à despesa de capital, e aí vem uma série de vedações, né? Concessão de vantagem, reajuste e tal, criação de cargos, alteração da estrutura de carreira, admissão de pessoal, realização de concurso, majoração de benefícios. Tudo isso passaria a ser vedado com esse gatilho que seria acionado quando houver um limite de gasto pessoal, quando as operações de crédito superarem a despesa de capital, os investimentos. Proíbem progressão e promoção funcional, exceção dos juízes e dos membros do MPU. A inclusão do gasto com pensionista dentro das despesas com pessoal, coisa que hoje não comportava, então entraria também os gastos com pensionistas dentro dos gastos com pessoal para avaliação dos limites, né, das despesas. A aplicação dessas mesmas medidas aos estados e municípios quando a relação de despesas correntes e receitas superarem 95%. Então, depois a gente vai passar um relato um pouco da frente dos servidores públicos. A gente colocou, porque na verdade a PEC bate não só no serviço público federal, mas no serviço público estadual e municipal também. E aí eles regram, né? Deixa eu ver se mais pega comentário. Eles regram toda uma série de medidas para que tu amarre em várias situações em cima da essência, que é os 25%, a vedação de concurso, a vedação de criação de cargo, numa série de situações, para que tu, inclusive nas disposições transitórias, para que tu implemente de imediato, ou cobre e seja obrigado a implementar de imediato, tão logo essa despesa de pessoal ultrapasse algum dos limites que estariam superados. Então, eles regram uma série de medidas para que o órgão, na verdade, ou o poder, tenha a obrigatoriedade de implementar, né, através de um ato normativo, essas medidas, caso o gasto de pessoal seja superado. Então, é isso que foi encaminhado sexta-feira, recebeu o número da PEC 186, e hoje, na verdade, né, até não vou te falar a verdade que não me atualizei durante o dia, mas que o governo fala em encaminhar essa semana, porque estava passando lá nos setores, mas na verdade encaminhar durante a semana a PEC daí com relação à reforma administrativa, que eles falam ainda, que avançaria sobre a questão da estabilidade e outras medidas, tá? No grosso, sim, na verdade, tá, pessoal, resumidamente, para não alongar, foi esses pontos que a gente pegou e elencou, eu queria chamar a atenção, além dos que estão aí no material que a gente distribuiu aqui para vocês. Na página do Senado, hoje não tinha nenhuma PEC nova, nenhuma proposta nova. Eu queria chamar, antes da gente abrir a palavra, né, abrir as inscrições, o Carline tem participado pelo Sintrajuf nas reuniões da Frente de Servidores, que está organizando esse ato do dia 14. Então, em pouquinho tempo, dá um relato do que está se programando para o dia 14, para depois a gente debater as duas questões, a PEC em si e a atividade do dia 14. Antes de mais nada, queria saudar a presença da FENAJUF aqui conosco, né? O companheiro Edson, que depois vai falar também pela FENAJUF. O Ramiro também está, né? Dois diretores do Sintrajuf e da FENAJUF. Sim. O companheiro Cristiano, que também é da FENAJUF, está em licença paternidade. Saudamos, desejamos saúde. Bom, pessoal, vou passar um quadro rápido. Nós estamos impulsionando, junto com os sindicatos de base estadual e municipal, o ato do dia 14. A expectativa da organização é fazer um grande ato. Eu vou passar para vocês o quadro de assembleias, para vocês terem a dimensão do que está sendo preparado. Sindicaixa, Sindicep, Sintergs e Afagro têm assembleia marcada para o dia 14, às 10 da manhã, no Salão da Igreja Pompeia. URGS, o UFC, a Faculdade de Medicina, e os Institutos Federais, assembleia marcada no dia 14, às 10 da manhã, no Auditório da Economia da URGS. SIMP, Aprojus, no mesmo dia, assembleia 9h30 no Hotel Embaixador. Sindijus tem assembleia marcada de manhã, no mesmo dia, se eu não me engano, na FETRAFI. Não, é no Clube do Comércio do Centro. No Clube do Comércio no Centro, ótimo. Sindicerf, assembleia marcada
para o dia 9, às 9 da manhã do mesmo dia. CEPERS, assembleia marcada para o dia 14, às 9h30, na Praça da Matriz. A FOCEF, 10 horas, auditório do sindicato. Sindipers, 11 horas, no Glênio Pérez. A gente tem a informação da participação da Polícia Civil, que para nos dias 13 e 14. Esses sindicatos que vão fazer a assembleia pela manhã, vão se concentrar CEPERS, Sindicaixa, eles vão fazer a assembleia pela manhã naquela região e vão concentrar pela manhã na frente do CEPERS Sindicato e se dirigir em caminhada até o Largo Glênio Pérez. O CEPERS vai fazer a assembleia de manhã no Piratini, dispersa, almoça e depois concentra e vai para o Glênio Pérez. E sai encaminhada ao centro da cidade. Estão escalados para falar as entidades que participam do fórum. Foi reservado um tempo para as centrais sindicais, um tempo comum para as centrais, onde as centrais vão escolher qual delas vai falar. E o esquema do ato é a gente reprovar, diga-se passagem, reprovar em Assembleia Geral das 13 esferas, tanto os pacotes do Bolsonaro, quanto o pacote do Eduardo Leite. Hoje, em Porto Alegre, foi votado, você me ajude, você tem informação também sobre isso, foi votado na Câmara um pacote do tipo Bolsonaro em Porto Alegre, para os servidores municipários. Isso comprova a tese de que o ataque obedece um alinhamento em nível federal, municipal e estadual. Então, portanto, a resposta que nós estamos preparando a partir da frente é tentar soldar a unidade das 13 esferas. Para vocês terem uma informação, é importante levar em consideração, o dia 14 não é uma data nacional. Ele é um produto de desenvolvimento também da situação estadual, porque o Leite está entrando com os projetos de ataque a planos de carreira essa semana, segundo informações que a gente tem. Os CEPERS, para vocês saberem, devem votar greve no dia 14 e, portanto, vai participar do ato já em greve. E tem outras categorias que vão nesse sentido. Nacionalmente, a gente tem informe de governos estaduais que estão seguindo o caminho do Bolsonaro e já apresentando nas assembleias projetos de reforma de Previdência, já se adaptando ao projeto do Bolsonaro, que é o caso de São Paulo. O Dória já apresentou o projeto e tende a ter uma dinâmica nacional. Então, portanto, o dia 14 está desenhado dessa maneira. Além disso, a discussão vai ser feita em assembleia de como a gente vai organizar o dia 14. Esse é o quadro. Obrigado, Carline. Dado essa conjuntura, a gente entende, né, que esse pacote é uma sequência do que já vem acontecendo. PEC, congelamento dos gastos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência e agora o ataque direto, né? Não que não tenha sido atacado também nesses outros, os servidores públicos, mas agora mais direcionado ao serviço público. Dentro dessa conjuntura, a proposta da direção do sindicato, que vamos apresentar para os colegas debaterem e decidirem, é que no dia 14 a gente faça um dia de paralisação para participar deste ato em Porto Alegre. Se alguma cidade do interior tiver algum ato também sendo organizado, a gente propõe que os colegas do interior participem do ato na sua cidade, se não, na medida do possível, quem puder, que venha para Porto Alegre para somar no ato aqui em Porto Alegre, que é o que está sendo organizado pelo conjunto de servidores. O sindicato... A nossa proposta é que o sindicato viabilize a vinda dos colegas do interior, da mesma maneira, né, mesmo regramento que é feito para assembleias e atividades do sindicato, né, que ajude na vinda dos colegas que puderem vir, que conseguirem se organizar, para a gente fortalecer o ato aqui em Porto Alegre. Em alguma cidade do interior que vá ter algum ato, então somam lá. Lu. Oi. A gente vai abrir, então... Dá para escutar? Não estou acostumada, gente. A gente vai abrir, então, inscrições para as pessoas se manifestarem sobre a nossa mobilização para o dia 14. Então, quem gostaria... A gente está... A gente não vai limitar. Você não vai limitar. A gente, por enquanto, não...
Esquecemos do informe da FenaJuve? Tá bom, tá bom. Tá. Então a gente deixa assim. Inscrição FenaJuve, depois segue as inscrições. Isso. Reginaldo Rui. Alexandre, eu vi aqui, né? Uhum, Nayara, eu estou escrito. Reginaldo Rui. Alexandre, Nayara, Zé, Rafael, Nayara. Fagner, Rafael. Vamos então a FenaJuve. Zé. E a gente vai anotando as Fagner. inscrições. Carline. Alain. Guilherme. Vai a FenaJuve e a gente vai anotando as inscrições. Ok, deu? Já tá. Então, boa noite a todos e a todas, boa noite aos colegas lá do interior. Quero trazer aqui, primeiro, parabéns para o Cristiano, né? A gente não se comunicou ali, que bom que chegou um filho e isso ajuda muito na nossa vida. Eu sou um pai super realizado. E combinamos com o Ramiro ali, eu vou fazer o relato, mas a gente também está à disposição depois, se algum colega quiser conversar com a gente. Mas nas atividades da FenaJuve, que eu queria destacar bem rapidamente aqui, depois do nosso congresso em Águas de Lindóia, no mês de maio, nós tiramos no congresso várias e várias atividades, né? E a gente fez já algumas reuniões da nova direção, e uma das avaliações é que se a gente conseguisse programar essas atividades para esse ano, a gente não faria mais nada na vida. Eram tantos eventos, atividades que a gente precisava realizar, e a gente acabou priorizando aquilo que é mais importante hoje na conjuntura. Então, no final de outubro, nós tivemos um encontro nacional sobre a Justiça do Trabalho, em meio a um ataque, PECs sendo apresentadas, e aqui eu trago para vocês também já que aquela PEC que foi apresentada isoladamente por um deputado lá, que é um radialista do Paraná, lá, uma figura deplorável, que foi retirada depois de 2 dias. A mesma proposta está sendo encaminhada pelo deputado Francischini também, numa PEC que já tem andamento, colocando lá, assim, meio nas escondidas, como um substitutivo. Então, esse debate sobre a extinção da JT, ele é um debate permanente, é de vigília permanente, que a gente precisa estar sempre atento com as manobras que esse Congresso, principalmente, tem feito para acabar com a Justiça do Trabalho e que nos atinge diretamente. Então, só trazendo aqui alguns calendários, né? Nós tivemos agora, nesse final de semana, um encontro de comunicação com todos os 27 sindicatos da FenaJuve reunidos para discutir estratégia. Aqui estavam os colegas aqui do Sintrajuve. E teremos agora, na próxima semana, encontro nacional, do Coletivo Nacional Jurídico da FenaJuve, também, porque existe uma série de demandas judiciais. Tivemos a votação virtual do projeto do processo dos quintos. Tem uma grande preocupação, porque o CJF está ameaçando já em janeiro retirar mesmo com a maioria da decisão, mantendo os quintos para quem tem trânsito em julgado, mas o STF jogou para o plenário a modelação da decisão. Nós estamos atuando nisso também, para que o STF faça essa modelação quanto antes, para que isso não fique ad eterno de novo, 2, 3 anos aí para o STF se reunir e decidir isso, e já tem essa questão do CJF, que parece que a vice-presidente lá já não quer nem discutir, se não tiver decisão até janeiro, ela mandaria retirar. Tá? E no final do mês, né, também uma pauta que foi encaminhada no nosso congresso, haverá um encontro nacional de mulheres, e também a gente está encaminhando uma delegação aqui, né? Eu espero que o Sintrajuve já tenha encaminhado isso, né? Então tem uma série de atividades nesse mês que ocupou bastante a FenaJuve, né, nessas atividades da categoria. Nós também aprovamos hoje, já encaminhamos, a gente encaminhou semana passada, mas a gente tem uma dinâmica lá de consultas, e a consulta venceu agora, foi aprovada, então um calendário. A FenaJuve está chamando, então, uma mobilização de todos os seus sindicatos, tá? Para que façam articulações com os demais servidores e servidoras dos estaduais, municipais e com o conjunto da classe trabalhadora, tirar um pouco o nosso isolamento aí do conjunto da nossa classe, né? Porque também não dá para a gente só olhar para as demandas do judiciário. E esse calendário prevê a
a pré-aprovação de um plantão ampliado, de uma mobilização para a próxima semana, avaliando politicamente se entra, a previsão é de amanhã, protocolo da reforma administrativa, mas avaliando se essas 3 PECs já se constituem as comissões, se ela já começa a tramitar, fazer então o esforço concentrado da FenaJuve com o plantão ampliado. Além disso, campanha também, a gente está indicando que a gente reforce as campanhas em defesa do serviço público, e para o final da semana do dia 6 e 7 ali, então a gente está chamando uma ampliadinha, que é o esforço possível para que a gente possa, até o início de dezembro ali, reunir todos os sindicatos, os 27 sindicatos da FenaJuve, para que a gente possa discutir a conjuntura e avaliar possíveis ações para ainda dezembro, tá? Uma avaliação só que eu queria fazer do ponto de vista mais político, né? É que a gente, aqui no Rio Grande do Sul, já estabeleceu mais ou menos essa dinâmica. Nós temos um ato já programado para o dia 14, já estamos tirando aqui uma paralisação, e é o único sindicato no Brasil que está fazendo esse encaminhamento neste momento. Nós não temos relatos de outros estados, nem outros sindicatos que tenham articulado alguma mobilização neste primeiro momento de enfrentamento dessas 3 PECs e da reforma administrativa que está vindo aí. Então, nós precisamos aqui no Rio Grande do Sul também dar esse exemplo, sacudir um pouco essa poeira e tentar tirar a categoria, os nossos colegas, desse marasmo, dessa imobilização, e a nossa avaliação é de que talvez isso aconteça em março. Porque parece que até hoje o impacto da reforma previdenciária, por exemplo, não chegou em nós, né? Parece que tem colegas que a gente conversa sobre isso em todo o Brasil, isso não é uma situação aqui do Rio Grande do Sul. Mas em março começa o aumento da alíquota, né? É a primeira ação, claro que também agora, quarta-feira, quem tem condições de se aposentar e que não cumpriu o período vai entrar em período já de transição. Então, mas no salário, no contra-cheque, no dinheiro, em março, a vida impõe para nós uma redução do nosso salário. Nós vamos perder dinheiro a partir de março, que é o primeiro impacto prático no nosso vencimento. Então, trazer esse exemplo aqui do Rio Grande do Sul, no dia 14, fazer uma boa mobilização, unificando com as outras categorias dos servidores estaduais e municipais, e a gente lá na FenaJuve tentar fazer essa semente daqui brotar mais alto. Um abraço. É isso. A minha alternativa vai ser enfrentar a reforma da Previdência juridicamente. Tem aqui para ele. Os impactos da reforma estão na pauta, né? O Ramiro é coordenador da Secretaria de Jurídica lá, né? Não sei como é o nome da Secretaria. Mas essa pauta vai estar, com certeza. A gente tem sempre uma esperança no judiciário, né? Que a gente vai conseguir derrubar as coisas no judiciário, né? A gente confia no judiciário, né? Isso sim, a gente entrou com uma ação, que é uma ação que São Paulo parece que eu tinha até proposto. Não, acho que não foi São Paulo, foi o PSOL, né? O PSOL entrou com uma ação, com mandado de segurança, eu acho, né? E a FenaJuve também aprovou lá, a gente ingressou, né? Para anular a reforma da Previdência em função da compra de votos. Isso. Tá. Obrigada, Edson. Bom, eu vou perguntar. O interior tem alguém que vai, além do Fagner? Mais alguém que vai querer fazer uma fala? Querendo se inscrito? Não? É que tem um link. Tá, eu vou ler os nomes, ver se faltou alguém. Reginaldo, Rui, Alexandre, Nayara, Rafael, Zé, Fagner, Carline, Alain, Guilherme, Leandro, Arlene, Mara, Paulinho, Zé Loguércio, Vânia e Íria. Mais alguém? Não? Ok. Interior, ninguém, então, além de Fagner? Ok. Tá, então a gente vai garantir a fala, então, para todas, né, e todos, e 3 minutos para cada fala. Então,
Controla? Beleza, tá. Então, primeiro, Reginaldo. Bom, boa noite, colegas. Eu não pretendo me referir nesse momento à reforma administrativa que vem na sequência, como o Fabrício falou, da congelamento dos gastos públicos, reforma trabalhista, reforma previdenciária e no desmonte da Constituição de 88 no aspecto dos direitos sociais. Eu pretendo me referir a algo tão grave quanto, e a coisa pelo jeito pode sempre piorar, que são alguns projetos de lei que estão tramitando também no Congresso. Há cerca de 2 semanas atrás, a executiva do sindicato publicou uma nota repudiando a possibilidade de um novo AI-5 levantada por um deputado. Só que esse AI-5 está sendo construído por via legislativa, quer pelo projeto de segurança do ministro Moro, que estabelece a possibilidade de policiais matarem sem consequências legais, a excludente de ilicitude, mas existem alguns projetos que são complementares a esse. O PL 2418/2019, que legaliza monitoramento de conteúdo de aplicativos em troca instantânea de mensagens. O PL 1595, que estabelece forças antiterroristas, que serão as mesmas que terão autorização para matar por medo, violenta emoção, seja lá o que for isso. E o PL 443/2019, que transforma crimes comuns, militância, ocupação de áreas públicas ou de terras, como ato terrorista. Esse conjunto de projetos de lei que estão sendo discutidos e estão tramitando de forma muito célere no Congresso, eles são praticamente um novo AI-5. Nesse sentido, eu quero já propor que nossa categoria repudie em Assembleia todos esses projetos e quero propor, inclusive, que seja levado à FENAJUV para que essa luta seja articulada com os demais sindicatos do país. É inadmissível essa sequência de retrocessos que nós estamos vivendo e que nos colocam em risco, inclusive. Obrigado, boa noite. Obrigado, Reginaldo. Agora é o Rui. Bom, mais uma vez, boa noite, companheiras, companheiros. Acho que é importante, né, a ocorrência dessa assembleia. Estranhei um pouquinho o horário da convocação, porque normalmente, quando nós éramos direção, os companheiros viviam nos malhando por causa do horário de convocação, né? Não entendi muito bem, né, mas imagino que tenha uma explicação. É tão urgente, né? Tá bom. Bom, saudar aí todos os companheiros que estão participando da Assembleia dos 4 Polos do Interior, que eu, né, acabei pecando em não fazer na minha fala inicial. Bom, companheiros, a gente vim aqui para falar da unidade necessária para a gente fazer o enfrentamento a esses ataques que são graves, né? A gente não pode perder muito tempo brincando, né? A gente tem que ir realmente para o ataque e quero de antemão colocar a oposição, ela endossa a proposta que está colocada aqui de paralisação dia 14, né? Uma construção que é importante para que a gente possa avançar, né, e fazer frente a esses ataques. Mas é importante também a gente chamar a atenção para outras coisas que acabam embaçando um pouco, né, nesse sentido da unidade, que eu acho que é importante, que foi um signo, né, dos companheiros que hoje estão na direção durante a campanha eleitoral e que infelizmente a gente vê não se confirma em todos os aspectos, né? Seja porque existem vários ataques à oposição do sindicato, né, desde tentativa de revisar atos de gestão de uma gestão que se encerrou, né, até mesmo o Te-Liga, todos puderam ver, né, com uma série de inverdades, inclusive tentando responsabilizar a gestão da qual eu participei, e aí é importante, vou ter que falar, não posso chegar aqui e não falar disso, porque vou acabar consentindo, né, com uma barbaridade. Simplesmente tentaram nos responsabilizar por uma venda de um terreno que os companheiros fizeram com um contrato de gaveta, não perfectibilizaram, e nós tivemos que lidar com as consequências.
Né? Então, o questionamento que eu venho trazer é no sentido mais saudável possível. Eu trago essas questões para que haja uma reflexão. Qual é, efetivamente, o nível de unidade que se deseja no Sintrajuf? Né? Porque se há um desejo por unidade, essa unidade precisa ser focada nos instrumentos de luta, focada no avanço da nossa luta e na necessidade de que todos se envolvam e participem construindo. Nós não vamos deixar de construir a luta por causa dessas barbaridades. Mas é importante que a direção reveja seus atos. Nós tivemos uma reforma da Previdência que foi aprovada no Senado com um retumbante nada do Sintrajuf. Não teve uma caravana, não teve uma passagem em setor, as pessoas suavam frio, a gente passou mal no setor porque foi aprovada essa maldita reforma e não teve uma passagem do sindicato, pelo menos no TRT onde eu trabalho. Então, acho que é importante, em vez de deixar de fazer a luta, né, e ficar tentando arranjar alguma desculpa, batendo na oposição do sindicato, vamos trabalhar junto e construir essa luta. Né? Acho que é importante, essa Assembleia vem numa boa hora, mas acho que é importante essa reflexão para que não se repita esse tipo de conduta, porque acaba... Né, dividindo a categoria, né, nós sabemos que nós temos um peso que é importante dentro da categoria, um peso político importante, e nós estamos trabalhando para construir as lutas, usar esse peso político, a referência que a gente construiu ao longo de mais de uma década nessa categoria, para ajudar a construir as lutas, e não para ter que ficar respondendo ataquezinho medíocre. Tá, meus companheiros? Peço desculpas por ter que trazer isso aqui, mas infelizmente não fui eu que coloquei na roda esse tipo de assunto. Acho que é importante que haja essa reflexão para que a gente possa seguir com uma verdadeira unidade. Unidade é na prática, não é só no discurso. Obrigado, companheiros, vamos à luta. Próximo é Alexandre. E a próxima é Nayara. 3 minutos, eu aviso quando faltar um. Boa noite a todos os colegas. Eu me sinto na obrigação de prestar contas, no sentido de que eu fui a São Paulo num ato pago pelo sindicato, né? E então prestar contas desse meu o que eu fiz, né? E dar publicidade também, porque foi dinheiro nosso, né? E pagou a minha estadia, que foi muito boa, nem precisava ter sido tão boa, foi ótima lá. O bairro do Tatuapé eu não conhecia, muito bonito, né? Onde fica o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, onde teve esse ato. E que pese, né? Não importa. O mais importante que eu venho a trazer de informação é que a última fala lá nesse ato foi pela unificação das 6 ou 7 centrais que estavam presentes lá. Não unidade, unificação. Então, eu vejo com esperança, e se falou muito em diálogo sobre algumas coisas que possam não estar ainda bem claras, mas muito diálogo, né? E unidade. E lá não era só unidade, era unificação. Então nós temos um monte de centrais sindicais, né? E 6 ou 7 podem vir a se tornar uma só. Isso eu acho muito importante para o movimento sindical, esse fracionamento. É horrível, né? De nós termos várias e várias centrais, mas o que é bom é que elas estão lutando unitariamente. Basicamente, todos os atos são chamados por todas as centrais, né? E a possibilidade de que 6 centrais sindicais se tornem uma só, né? No mais, eu gostaria só, concluindo, chamar, né, para o 13 de novembro a questão do mês da consciência negra, né? Esse mês tem que ser marcado também por essa questão da consciência negra. Nós lá no TRE estamos organizando um cine-debate que vai estar o companheiro Alain, né, e 2 servidoras que vão contar, a Carmen e a Jo. Elas vão contar a sua história como servidoras negras. Nós vamos passar um filme chamado Parece Comigo, Bonecas Negras contra o Racismo.
né? E existe toda uma burocracia do TRE que só pode os servidores, nós temos que romper com isso, né? Assim, devagarinho e tal, mas ninguém vai ser barrado, né? Acho importante a gente ampliar, né? Porque todos aqui somos contra o racismo, né? A princípio, acredito, né? Todos somos contra o racismo, né? E não importa a cor da pele, o dia 20 de novembro tem que ficar marcado como a primeira vez que o TRE faz alguma coisa sobre esse dia, né? Poderia falar mais, o tempo, respeitar, né? Disciplinadamente o tempo, né? Isso aqui é muito importante que a direção fez. Dia 3 de novembro, vamos encher esse auditório. Obrigado à direção pela estadia, que foi muito boa, né? E vamos então, unidade na luta. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Agora a Nayara e depois o Rafael. Ah, esqueci de avisar que as inscrições estão fechadas, né? Encerradas. Saudar. Hello. Saudar os. Estou falando? Tá. Saudar os companheiros, as companheiras, pessoal do interior que acompanha, né, o pessoal que acompanha de casa. Essas últimas 2 semanas, companheiros e companheiras, eu estive passando nos setores e eu acho importante a gente falar um pouquinho da mudança do clima que a gente percebe na relação de escuta das pessoas em função da reforma administrativa dessa PEC que foi mandada para o Congresso agora, essa PEC emergencial. Há algum tempo atrás, quando a gente passava falando da reforma da Previdência, o que a gente percebia uma certa apatia da categoria de uma forma geral, como se aquilo não atingisse as pessoas, né? Eu acho que agora, nessa última semana, na semana anterior, as pessoas se deram conta o quanto elas foram atingidas pela reforma da Previdência, apesar de ter sido, né, advertido durante muito tempo isso, elas se deram conta de fato agora, mas parece que com a reforma administrativa a sensação é outra. A possibilidade de mobilização que a gente vê da categoria nesse momento é infinitamente ampliada em relação ao que a gente tinha com a reforma da Previdência. E a gente precisa aproveitar esse processo de as pessoas estarem preocupadas com isso para jogar peso nessa atividade dia 14. Se é verdade que não é uma atividade nacional ainda, né, e deveria ser, porque o governo noticia a intenção de fazer passar em 2 turnos na Câmara até o final do ano de 2019, o que é muito grave, né, sobretudo porque a gente tem um ano eleitoral no ano que vem, e se passasse, haveria a possibilidade do governo chamar o Senado em regime emergencial para em janeiro e fevereiro, mediante troca das emendas parlamentares, fazer aprovação também no Senado num curto espaço de tempo. Então a gente precisa deixar nítido para as pessoas, sobretudo para aquelas pessoas com as quais a gente não conseguiu dialogar ainda pessoalmente, o quão grave é a situação que a gente está vivendo. Então, se é verdade que a nível nacional a gente não tem uma chamada ainda, né, mais orgânica para fazer uma data de luta, aqui no Rio Grande do Sul a gente está conseguindo fazer isso. E com a possibilidade de colocar na rua um contingente muito grande de servidores municipais, estaduais e federais. Então, gente, não está mais na hora da gente pensar o que a gente vai fazer. Está na hora da gente estar na rua nesse momento. O dia 14 vai ser uma medida de força para a gente poder mobilizar o resto do país. E a gente precisa dar esse recado para poder fazer com que essa mobilização se amplie. Então é necessário que a gente saia daqui com a unidade necessária para fazer essa chamada, continue a passagem nos setores, continue o diálogo com a categoria, continue replicando essas chamadas que estão sendo feitas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelas mídias que a gente tem, porque se a gente não tem a imprensa do nosso lado e a gente não tem, vivendo um contexto muito grave na América Latina, não dá para deixar de citar a situação do golpe na Bolívia, do golpe militar que aconteceu na Bolívia, e que não é uma ameaça só da Bolívia, porque se tratam de forças internacionais organizadas no Brasil e no resto da América Latina. O Brasil também está, né, a promessa do AI-5 aqui dentro, a soltura do companheiro Lula nessa última semana, né, há pouquinhos dias, em que pode colocar um gás diferente nessa mobilização. A gente não pode desconsiderar esse contexto. Esse contexto é importante. Vamos à luta e vamos colocar a categoria na rua, porque esse é o momento da gente mobilizar. Obrigada. Obrigado, Nayara. Rafael e depois é o Zé.
3 minutos. Pessoal, boa noite, tanto para os colegas aqui em Porto Alegre como no interior. Estou vendo alguns rostos conhecidos ali, a Karen, o Sandro, a Claudinha, o Flora, o Fagner, todo mundo. Um abraço. Em primeiro lugar, a categoria está muito preocupada com essa PEC emergencial, sobretudo em relação à possibilidade de redução dos nossos vencimentos em até 25%, né, cortar 1/4 dos nossos salários no próximo tempo, nos próximos tempos. E, basicamente, essa PEC emergencial ela busca acabar com aquela regra de ouro, né? Os colegas que estudaram administração financeira e orçamentária sabem que os governos eles não podem se endividar para pagar despesas correntes, né? Se ocorrer isso, ocorre crime de responsabilidade pelo chefe do executivo. Então, o que o Bolsonaro está fazendo é se omitir, né, e jogando essa responsabilidade que é dele nas costas dos servidores públicos. O relator, o Oriovisto, né, até é difícil falar o nome dele, ele disse que essa PEC visa dar uma arma para os governantes, que os governantes podem usar ou não. E essa arma, acho que todo mundo está percebendo que ela está mirando nos servidores públicos. Então, nós somos a bola da vez e o ataque principal do governo, a gente sabe que vai vir para cima da gente. Que bom que dessa vez a direção do sindicato não se omitiu, está chamando paralisação, porque acabou se omitindo, infelizmente, na reta final aí da reforma da Previdência, né? Eu acho que perceberam que o cenário era ruim, decidiram não sair na foto, né? Basicamente foi essa estratégia que a direção do Sintrajuf utilizou, mas que bom que agora está chamando paralisação, está chamando a luta e podem contar com o Luta Sintrajuf também para fazer parte das fileiras. O Leandro, que é um cara que eu gosto muito, respeito muito, ele me falou esses dias, o site do sindicato ele não pode ser só um portal de más notícias. A gente sabe que a gente está numa situação ruim, mas a gente tem que apontar a luta. É para isso que serve também o Sintrajuf. Eu estou percebendo que a direção está passando muito pouco nos setores. Agora foi chamado, pelo menos aqui no TRT, com carro de som, foi chamada a assembleia, né? Em vez de passar nos setores, convencer os colegas, colocar um carro de som, é muito fácil estar dirigindo o sindicato dessa forma. Eu acho que a direção ela tem que estar mais na base, conversando com os colegas, porque é isso que faz o sindicato forte. Não é colocar um carro de som aqui na frente da Justiça do Trabalho. E parece, pelo Te Liga, por alguns discursos, que a direção está mais preocupada em bater na oposição do que no Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro está de lombo liso. Então, acho que está errando o alvo. Eu acho que é momento de unidade. Nós somos colegas, nós fizemos parte da mesma categoria e está na hora de todo mundo se unir e ir para cima do governo, porque senão a nossa carreira está em risco. Obrigado. Zé e depois Fagner. 3 minutos, Zé. Boa noite a todos e todas novamente. Acho que é importante, assim, a gente chamou essa assembleia urgente, como a gente colocou, por conta do pacote que foi encaminhado semana passada, e a gente hoje achou importante também abrir o máximo aí que a gente pudesse de falas, para justamente a gente dar uma retomada num debate político que prepara a nossa categoria, seja para essa participação agora na quinta-feira, seja para outros enfrentamentos que a gente vê que serão necessários serem feitos no conjunto de emendas, e o Edson acabou de dizer agora aqui de novo que o governo amanhã deve estar encaminhando mais a PEC lá da reforma administrativa. E eu tenho passado nos setores de trabalho, hoje ainda eu estava passando nos setores no TRF, e o debate que a gente faz, eu acho que isso é importante, a gente, né, apesar da gente estar focado com a PEC emergencial, mas tudo está por trás dessa discussão, a famosa emenda constitucional 95 do congelamento. Todas as questões que a gente está enfrentando é a 95 que vem para a baila como argumento para a medida tal, X, Y, ser encaminhada. E é importante isso porque a gente cobrou nas audiências que a gente já teve com as presidências do TRT, do TRE e do TRF, vamos ter agora com a da PRR4, do MPT que estão agendadas, justamente uma cobrança que as administrações deveriam se posicionar
frente ao que está a realidade do que está ocasionando o dia a dia da emenda constitucional 95. E não vejo isso em lugar nenhum. Não tem um procurador-chefe, não tem um presidente de tribunal falando contra a medida. Pelo contrário, o que a gente vê é a adequação a essa realidade e a demissão dos 120 colegas terceirizados ali da Justiça Federal que foram demitidos da Vigilância e foram demitidos da Copa e agora entre novembro e dezembro. E eu acho que a gente tem que ter esse debate para poder compreender todas as medidas que nós estamos sendo atacados. A 95 vem por trás como argumento deles. Ou seja, se nós não tivermos como meta derrubada, revogação, o que quer que seja, a gente vai estar sempre enfrentando esse problema no dia a dia. E aí, o que eu comento também na questão nessa passada que a gente tem feito. Eu vou ficar 6 anos a mais, se amanhã publicar, promulgar a reforma, eu vou ficar 6 anos até me aposentar. Faltavam 2 anos e meio, vão faltar 6 anos agora. Agora, isso é uma porrada. A alíquota em março, isso a gente questiona que foi muito pouco trabalhado na nossa categoria, denunciado, e acho que até mobilizaria mais. A alíquota previdenciária que vem em março, com valores absurdos, esse é fundamental a gente debater. E isso eu falo que são vários problemas. Os 6 anos a mais, a alíquota previdenciária que vai comer mais uma parte do nosso salário em março do ano que vem, se não revertermos nada aí no judiciário, como foi falado aqui antes. Mas o que eu falo em relação ao que foi encaminhado semana passada e que isso pode estar caminhando semana? É que agora vai para um outro jogo muito mais porrada, porque não é mais só os 6 anos que eu vou ficar mais, é o emprego das pessoas que está em jogo. E a gente tem uma galera aqui que eu estou esperando 6 anos, talvez, mas tem gente que vai ficar muito tempo. Mas a política é de acabar com o serviço público, é de desmantelar o serviço público de vez, e tem uma gurizada aqui ainda, e tem gente que vai ficar muito tempo. A gente precisa, nesse momento, romper um pouco das dificuldades e ir para a luta, porque o que está em disputa é muito mais do que qualquer coisa nesse momento. Os caras estão indo com tudo para acabar com o serviço público, o nosso emprego. Ou a gente reage, só para concluir, é muito importante essa articulação da frente dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Felizmente, hoje eu estava lá de manhã junto com o Carline, tinha municipais, federais, estaduais. Felizmente, esse é um processo que pode ter já na quinta-feira agora uma reação muito importante, que é do conjunto dos servidores públicos. E aí, pessoal, assim, nós estamos defendendo a paralisação e é muito importante que todo mundo participe. Ache uma forma de estar nos atos de tarde, se tiver algum problema maior, mas vá, paralise, porque o que está em jogo é o seu emprego, não é pouca coisa, não estamos fazendo terrorismo de direção ao sindicato. É isso que está entrando em risco com essas medidas que o governo Bolsonaro e que com Leite vão encaminhar aqui no Rio Grande do Sul também. Obrigado aí. Obrigada, Zé. Fagner e depois Carline. Tem que ligar o som, Fagner. Acho que eles estão por lá. Ainda não. Não deu. Agora sim. Fagner, tá me ouvindo? Agora, sim, estou ouvindo vocês. Tá, eu vou controlar o tempo e eu aviso quando faltar 1 minuto. Tá bom. Vai lá. Então, pessoal, primeiro até quero aqui mais uma vez saudar aí o Cristiano, né, como camarada aí que nasceu, o filho dele. Tá, não é um momento feliz, mas ao mesmo tempo é um momento de dificuldades, né? A esposa e o bebê dele estão internados, né? Tipo, o bebê dele está na CTI, a esposa dele tá enfrentando para além do pós-parto uma doença, então estamos aí torcendo também para que ele consiga, ele e toda a família tá em breve reunidos em casa e agora está no hospital lá acompanhando a família dele. Estaria conosco na luta certamente se não tivesse passando por esse problema. Estamos juntos aí na batalha da área cristã. E assim, pessoal, falando mais diretamente sobre o que está acontecendo, né? Tipo, eu acho que é realmente muito importante, está correta a proposta que a direção do sindicato está trazendo, porque a necessidade da luta não precisa nem dizer. Realmente é um dos ataques mais graves que o serviço público como um todo enfrenta depois da reforma da Previdência que foi aprovada agora no Congresso Nacional, né? Teve um vácuo ali, um hiato, depois da aprovação na Câmara dos Deputados,
e durante a tramitação da proposta da previdência no Senado, que diminuiu um pouco a intensidade, um tanto, na verdade, a intensidade das mobilizações, e o governo aproveitou esse vácuo para tocar para cima. Falando sério, não tem como avaliar de outra forma. Claro que era muito difícil, a gente fez tudo que foi possível, mas a gente tem que ter isso como claro para que não aconteça em relação ao que está acontecendo agora com as propostas do segmento do ajuste, né? A PEC emergencial foi apresentada, a reforma administrativa que eles querem encaminhar, o nosso salário está em jogo, mas não só o nosso salário, é o serviço público que tá em jogo. A sociedade não vai ter mais acesso ao judiciário de qualidade, à educação pública de qualidade, à segurança pública de qualidade. Então a gente tem que buscar evitar esses ataques se implementem para proteger os nossos empregos, para proteger a estabilidade dos nossos servidores, proteger os nossos salários, mas também proteger o serviço público, né, o modelo de serviço público que a gente espera para a sociedade. E aí isso está colocado em xeque. Eu coloco para vocês, a gente pode se vencer. Obrigado. A gente está passando os locais de trabalho, conversando com as pessoas, tem muita apreensão, tem muito medo, tem muita preocupação sobre o que está acontecendo, mas eu digo, é possível vencer. Esse governo é fraco. Ele não tem articulação suficiente dentro do Congresso para fazer passar as propostas. Então a gente não pode deixar vácuos e atos na luta para essas medidas serem aprovadas. A gente tem sim condições de enfrentar e tem condições de derrotar as propostas de ajuste que o governo está querendo fazer. A gente não pode fazer com que os nossos salários sirvam para pagar a isenção fiscal do velho da van, por exemplo. Isso não pode acontecer. Os 300 bilhões de reais que o governo federal vai manter no orçamento de 2020 de isenções fiscais, de redução de impostos para os bancos, para o grande empresariado. Não podemos nós, trabalhadores, pagar a conta dessa crise. Não pode a sociedade como um todo não ter acesso ao serviço público pagar por essa crise. Então, é muito importante sim que no dia 14, todos nós unificados façamos a máxima unidade de verdade, né, pessoal? Vamos bater no governo Bolsonaro que está nos atacando, não bater na oposição, não bater no colega. Vamos fazer toda a luta possível, fazer com que esse dia 14 seja um grande ato que a gente consiga mostrar pela primeira vez para esse governo Bolsonaro que, olha, não vai passar ataque nos trabalhadores. Quem vai pagar essa conta são os ricos. Obrigada. Carline e depois Alain. Alain. Bom, saudação aos companheiros que estão aqui no interior e registrar o esforço do pessoal lá de Pelotas, que estão preparando uma van, né? Preparando uma turma para participar aqui, numa batalha para mobilizar, que eu acho que deve ser uma batalha de todos nós. Olha, considerando, pessoal, que nós estamos num quadro que reúne dirigentes da categoria, nós precisamos, entre nós, conversar sobre o que está acontecendo de verdade, né? E compreender, no quadro da situação mundial, para onde caminha o Brasil. Entre nós, vamos combinar. O Bolsonaro está preparando um golpe. Um golpe. Um golpe que começou em 2016, com o afastamento da Dilma, que se desenvolveu no afastamento do Lula das eleições, na prisão do Lula, e que elegeu um governo que é minoritário. Veja bem, fraco é usar um termo que não corresponde a toda a situação. Ele é minoritário. Mas é minoritário num Congresso venal, que está disposto a fazer qualquer negócio. Então não é o problema dos deputados. É o problema das instituições, que estão alinhadas e todas elas subordinadas ao imperialismo norte-americano, que é quem dá as cartas no continente. E tenta dar as cartas no mundo. Esse é o jogo, pessoal. Nós precisamos tirar as lições da Bolívia, porque a burguesia, os americanos tiraram as lições do Equador e do Chile. Quais são as lições? Frente à falta de condições de tomar controle da revolta popular, sobra o exército, pessoal. Sobra o exército. A declaração do governo, do translocado, não tanto do filho do Bolsonaro, que é o AI-5, é uma resposta, não é para os seus malucos. É uma resposta para que, se precisar, nós temos as armas na mão para botar na rua e controlar o jogo. É isso, pessoal, que está em jogo. A questão é o que fazer como sindicalista. Como sindicalista, nós precisamos ter paciência e explicar para os trabalhadores isso que o Zé falou e está coberto de razão. O que está em jogo, pessoal, é o salário, o emprego, os direitos e o serviço público. Um minuto. Não nessa ordem. Porque para fora,
nós temos que explicar que não vai sobrar pedra sobre pedra na universidade, no hospital, na justiça. E o povo precisa disso, né, pessoal? Para poder desviar da operação de mentira montada contra nós. Começa pelo Bolsonaro, mas passa pela Globo, pelo resto todo, não colui contra nós para destruir o que tem. E para destruir, eles são capazes de destruir o que sobrou da democracia. Porque o tal Estado Democrático de Direito acabou lá atrás, né? Depois do impeachment, no momento, nós estamos em estado de exceção. Eu estou feliz, eu estou contente, apesar de tudo isso, porque no domingo entrou em jogo um bom jogador, que tem as condições políticas e sociais para unificar setores para enfrentar a política do Bolsonaro, do Guedes, do Mourão e do Sérgio Moro. Portanto, eu estou contente com a liberdade do Lula. Ajuda. Mas, companheiros e companheiras, toda a força no dia 14. É essa a disposição da direção do nosso sindicato. Obrigada. Alain. E depois Guilherme. Quem é? Alain. Uma vez quando faltava... Todo domingo a psiquiatra entrou em jogo. Eu pensei no hino. Pensei no Grêmio no hino. O Alain está com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero colocar para os companheiros que eu tenho observado, que a gente tem observado é que não é uma questão exclusiva do servidor público isso. Isso não é uma questão exclusiva. Essa semana mesmo não queriam entregar as nossas jazidas de petróleo, não conseguiram. Tem essa questão. Essa questão do Bolsonaro ameaçar com a AI-5, eu não tenho medo de AI-5, eu já passei por ele. Chega de brincar com isso. Nós temos que enfrentar a conjuntura e nós estamos dando um passo gigante hoje aqui nesse momento. Nós temos que enfrentar o neoliberalismo, o necroliberalismo, né? Que eu aprendi com uma escritora espanhola. O necroliberalismo que é o capital matando, é a morte dos cidadãos, né? Nós não podemos ter temores, nós temos que tirar isso de cima de nós. Não existe um super-homem, um super-exército nesse país que segure o povo. Quer lição maior do que no Chile? Ou vocês acham que era diferentinho do Bolsonaro? Ou vocês acham que o Equador é diferentinho? É tudo a mesma coisa. É a intervenção dos órgãos do DEA, Departamento de Estado americano, dentro das ações, construindo uma onda hoje de retomada da ditadura, mas uma ditadura diferenciada, no meu entender. É uma ditadura com o que nós bradamos Estado Democrático de Direito, que não existe no capitalismo. Isso não existe. O capital é escravocrata. Escravocrata na sua natureza. A escravatura não foi feita porque negrinho era feinho e branquinho era bonitinho. Não! Um minuto. É essa questão, e hoje nós temos a escravatura moderna. Se nós nos submetermos dia a dia a isso, nós não podemos reclamar de mais nada. Nós temos que mesmo nos submeter e dizer nós somos os escravos modernos e acabou a brincadeira. Agora, se nós temos dignidade, se nós temos honra, se nós temos vontade de viver, eu acho melhor nós construirmos uma revolta popular. E nós temos que consolidar essa revolta popular. Gostei muito do que o Fagner colocou. Gostei mesmo, o companheiro colocou para nós o que nós temos dentro do nosso coração, que é essa vontade, essa volúpia de saltar para a rua e barrar isso tudo que está colocado aí. Agora, as nossas organizações,
Eu acho de bom tom que a gente está conseguindo consolidar uma unidade aqui nas 3 esferas, que é município, estado e federal. E eu acho que nós não podemos, nós, sindicato, mais continuar isolados no processo FENAJUF, no processo político-sindical. Nós temos que ir para algum lugar. Não dá mais para a gente continuar isoladinho, pensando que nós vamos conquistar ou barrar qualquer ataque a nós. Os tribunais tocam regiamente, eles tocam o apito, a orquestra está no TRT, no TRF, no TRE, é a orquestra do liberalismo econômico fascista que está colocado aqui. E se alguém pensa que é diferente, está muito enganado. Todo o receituário é aplicado e vai continuar sendo. Agora, dia 14, nós temos que começar a criar um outro ambiente e nós vamos criar, porque aí independe das nossas querelas, mazelas, discussões, debates acalorados, porque eles são mais acalorados quando a gente se contradiz do que quando a gente se une para resolver a nossa vida. É a nossa vida que tem em jogo, é a vida do povo brasileiro, é o futuro de uma nação. Obrigado, companheiros. Obrigado, Alain. Obrigada, Alain. Guilherme e depois Leandro. Talvez quando faltar 1 minuto. Boa noite, colegas. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Sou servidor do Ministério Público Federal. Participei da luta ano passado para a unificação da nossa representação aqui no Junto ao Sintrajuf. É uma alegria também voltar aqui por ter sido servidor da Justiça do Trabalho, já ter sido representado pelo Sintrajuf e voltar a ser representado por esse sindicato. Colegas, eu acho muito importante a nossa mobilização no dia 14, nós irmos para a rua, mas infelizmente tem uma visão um pouco mais pessimista e eu acho que não basta a gente ir para a rua. Nós fomos para a rua em 2016 para tentar barrar o golpe e não tivemos sucesso, não conseguimos. Infelizmente, eu acho que a gente precisa pensar também que nós precisamos ganhar a opinião pública de alguma forma. E talvez, a partir do Ministério Público Federal, eu possa ter uma proposta que vai ser mal vista por muitos de vocês, mas eu acho que às vezes a gente precisa usar o discurso do governo contra ele mesmo. A unificação dos servidores do Ministério Público Federal junto à representação do Sintrajuf significa que hoje as pessoas que trabalharam auxiliando os procuradores da Operação Lava Jato também são representadas pelo Sintrajuf. Quando o governo fala em reduzir em 25% a jornada dos servidores, ele também está dizendo que ele vai reduzir 25% da jornada das pessoas que hoje supostamente fazem aquilo que é a menina dos olhos do governo, que é o combate à corrupção. O que nós precisamos é colar a cada proposta desse governo, nessas PECs, o impacto delas nesse suposto combate à corrupção, que é a grande proposta dele para conseguir esconder a sua fraqueza e a sua falta de propostas concretas para o país. Se nós conseguimos fazer isso, nós temos condições concretas de atrair a população para o nosso lado e tentar barrar essa PEC no tempo que nós precisamos fazer isso. Se nós simplesmente tentarmos convencer a população de que defender serviços públicos é algo importante, lamento, nós não vamos conseguir. Há algum tempo a narrativa de que a culpa dos maus serviços é culpa de maus servidores convenceu e a população comprou isso. A gente não vai vencer isso no espaço de 3 meses, que é o que nós temos. Vocês vão se perguntar, mas isso vai funcionar? Isso já funcionou. Quem esteve na rua em 2013 lembra que algo que começou como uma luta contra o aumento no transporte público terminou como um discurso de combate à corrupção e de alguma forma consolidado das pessoas na rua brigando contra uma PEC também, a PEC 37, que na verdade fazia com que as investigações fossem feitas apenas pela polícia. Naquela época, os membros do Ministério Público tiveram sucesso em colar uma luta que era da corporação em algo que toda a população apoiou. De alguma forma eles colaram uma briga que era deles com o suposto combate à corrupção. Eu acho que é o momento de usarmos a tática deles a nosso favor e fazermos o mesmo. Eu sei que é polêmico, eu sei que muitos de nós vai contra aquilo que nós brigamos já há anos, mas eu acho que não é o momento de nós fazermos, digamos assim, tivermos nojo de sujarmos as mãos. Vamos mostrar para as pessoas que o combate à corrupção, que elas tanto valorizam, é feito não por mentes iluminadas de juízes que decidem quando serem ou não serem políticos, nem pelas mãos de procuradores que
de alguma forma, acham que são senhores da verdade e da justiça, que elas são feitas por braços, pelos nossos braços. Mostremos isso a eles, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com muito mais sucesso, derrubar essas medidas. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Leandro e depois Arlene. 3 minutos, eu mesmo faltar uns 10. Eu acho correto o encaminhamento que está sendo dado aí das 24 horas de paralisação. Eu acho importante também a iniciativa de unir os poderes federais, estadual e municipal. Afinal, estão todo mundo sendo atingido junto com essa reforma, né? Tem uma PEC paralela vindo do Senado para a Câmara que vai atingir todo mundo. Então é importante, muito importante essa iniciativa. E como o Rafael me citou antes aqui, né, eu já estava cansado um pouquinho de olhar o site, o Facebook do sindicato, que só tinha notícia ruim. Agora, pelo menos, a gente tem um pouquinho de luta, vão se juntar ali nos colegas aqui, dos outros ramos aqui. Me ressenti um pouquinho da falta de presença nossa lá no Senado, por ocasião da aprovação da reforma lá. Não pelo meu caso pessoal, porque tem muita gente na situação. Aponto ali o meu caso pessoal, que eu cito, é que eu já estou pagando 4 anos aí da reforma de 2003 do Lula, e agora, por 30 dias, promulgada na terça, talvez eu pague mais 3 anos. Muitos colegas estão nessa situação, e alguns até em tratamento psicológico, que isso afeta, depende, o caso afeta bastante a pessoa, né? Mas é importante que a gente está tendo essa luta aí. Uma coisa que eu queria falar também, que é um momento realmente que a atual direção está tendo de colocar uma unidade em prática aqui. Colocar uma unidade em prática com a oposição, todos sabem aqui o peso que a nossa oposição tem aqui, a gente foi direção por 2 mandatos, então precisa da união da direção e da oposição. Então não é como uma reportagem assim no Te Liga, que nem saiu, que a gente vai reforçar essa unidade. Então ainda dá tempo de repensar o rumo dessa linha aqui. A gente sabe que muito da categoria aqui não concordam muito com a, vamos dizer assim, na linguagem popular que eles falam, com a briga política, né? Prefere mais a unidade, então dá tempo ainda de a gente corrigir esse rumo aí e colocar essa luta adiante aí. E uma última coisa que eu queria falar aqui, que está me preocupando, até eu sei que a Assembleia foi chamada de urgência aqui, mas a gente não tem as 72 horas do aviso da greve. Eu não sei se a direção pensou como é que vai trabalhar isso, mas é uma coisa importante. A gente está aí numa iminência aí de corte de salário a qualquer paralisação, a gente bem sabe disso. A gente tem que lidar com a preocupação da categoria junto a isso, então é importante ver como é que a gente vai lidar com esse tempo aí que já não está exíguo já. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Leandro. Arlene e depois a Mara. Boa noite, colegas. Boa noite aos colegas que estão nos assistindo por videoconferência, participando, os colegas que nos assistem pelo Face. A minha fala, acho que o Guilherme fez uma colocação assim, em que momento a gente perde a referência na sociedade como sendo essencial? Em que momento a gente deixa de ter junto conosco toda a classe trabalhadora que se identifique como o serviço público e servidores públicos como trabalhadores? Quando é que acontece isso? Em que momento que a gente perdeu isso? Hoje nós estamos falando aqui para nós mesmos, né? Todo mundo sabe da importância de parar dia 14, todo mundo está aqui e quero dizer, esse governo não está fraco. 34 senadores assinaram a PEC emergencial, que já começou a tramitação no Senado, já está na CCJ com o relator, ou seja, uma PEC emergencial que sai na quinta-feira e já está andando. Então são todos esses ataques, e isso que eu tenho refletido profundamente. Em que momento a gente se afastou e como é que a gente faz para resgatar isso, né? Que diálogo tem que se fazer com a população para saber que vai terminar o serviço público. Nós estamos aqui falando para nós que sabemos que vai ser os servidores públicos e também o serviço que a gente presta para a população. Ou a gente fez concurso para quê? Né? Ninguém fez concurso aqui, sabia? Quando se fez concurso que era para ser servidor público, né? Então acho que a gente tem que ter esse olhar de como se perdeu
essa questão. E acho que o dia 14 vai ser bastante importante, porque a gente vai estar num espaço, que é o Largo ali, Glênio Pérez, né, onde a gente vai poder dialogar com a população. A outra questão é que eu trago aqui, que é a emenda 95, a gente tem que fazer o combate todo o tempo, lembrando que se a gente não derrubar a emenda 95, nós não vamos avançar, tá? Tanto que as PECs, nas suas justificativas, todos justificam que as PECs são necessárias por conta da existência da emenda 95. Então, tem que bater firme nela. Nossa, eu precisava de 10 minutos, tá? Não, 3 minutos é pouquinho. Então, assim, isso eu tive no relançamento, então, em Brasília, da Frente em Defesa do Serviço Público, que dialoga, né, com a nossa frente aqui no Rio Grande do Sul. A questão do dia 14 eu já falei, e eu quero chamar vocês, principalmente para o pessoal que é aposentado, tá, gente? A gente passou em alguns setores, nas várias, e quando perguntaram assim, tá, mas e a gente ativo vai cortar a jornada, vai cortar o salário, e os aposentados? Os aposentados, para quem não sabe, contribuem para a Previdência. E a nossa isenção é o teto do regime geral. Há um artigo específico, onde o nosso teto passa a ser o salário mínimo. Tá? Então, a gente... é tudo em tentáculos e é tudo muito bem amarrado. Tá? Então, vai para ativo, vai para inativo, todo mundo foi atingido pela reforma da Previdência. Por fim... Só última propaganda. Não. Por fim, então, dia 21 de novembro, na semana que vem, a gente vai fazer o 22º encontro do NAF, do Núcleo dos Aposentados, que eu gosto que está sempre cheio aqui de bastante aposentado, que sabe da importância dessas lutas, já falei isso há bastante tempo nas nossas assembleias. Então, todos convidados para participar. É um evento de dia inteiro, conjuntura e reforma da Previdência, depois mês da consciência negra. Aí vai ter uma atividade sobre a importância da arte na psique, né, humana, e, por fim, uma atividade no fim da tarde. Tá? Então, quem puder participar em algum momento, vem aqui. Tá, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, Helene. Mara e depois Paulinho. Vou falar aqui porque fica a câmera. Tá. Boa noite aos colegas aqui, ao interior. Eu estou um pouco baleada fisicamente, mas não na disposição de luta, né, gente? O momento é grave, sim. Existem 1000 soluções, mas a gente também tem que ter consciência de qual é a nossa tarefa. Eu acho que essa gestão ela tem muita consciência disso. Para que serve o movimento sindical? Uma entidade do tamanho do Sintrajuf, como é que se insere nessa luta, né? E nós já vimos alertando desde o golpe de 2016 qual a sequência que seria. A gente não é profeta, né? A gente sabe ler conjuntura e cenário. Infelizmente, até agora a gente não errou nada, para o nosso desespero, né? E também do tamanho da tarefa que a gente tem, porque não é só chamar o povo para a rua, parece mágica, eu ouço as pessoas dizer assim, por que não chama, por que a esquerda não se une, por que as centrais não chamam para a rua? Gente, nós estamos numa disputa ideológica, o capital financiarizado, ele usa, né, uma disputa também civilizatória, de valores civilizatórios, existe uma efervescência grande, existe uma vanguarda grande indo para a rua desde 2016, né, 2015, 2016, quando o cheiro do golpe começou a invadir o cenário nacional, né? Mas isso não é o suficiente. Nós não estamos conseguindo mexer com a massa. Ela não compreende, e é uma disputa ideológica, e parte da esquerda, e infelizmente parte do movimento sindical, cruzou os braços naquele momento que era decisivo. Bom, agora nós temos uma tarefa muito mais difícil para fazer, mas não é por isso que a gente vai esmorecer ou vai deixar de fazer essa luta.
né? Tem passado, todos nós, muito conversando com os colegas. A gente vê, como a Nayara também percebeu, eu percebi, uma mudança de ânimo nessa vontade de se mexer, de se mover, de sair da inércia, mas ainda a nossa categoria ainda está num patamar, gente, que a liberalização de quinta-feira vai exigir um esforço nosso ainda nesses dias para chamar os colegas, e é um início de movimento. E eu acho que o Rio Grande do Sul está saindo na frente e precisa, né, ter esse movimento fortalecido, porque nós precisamos unificar no país servidores municipais, estaduais e federais, mas os servidores, eles têm que sair de si mesmos e ir para a população. A gente precisa traduzir para a população qual é o serviço público que vai deixar de chegar no cidadão comum, né, nas outras categorias que a gente ficou apartado todos esses anos, né, deixamos de fazer a discussão de fundo, deixamos de fazer a discussão do papel do judiciário. Isso tudo hoje está em jogo, gente, e são questões políticas que a gente tem que retomar. Formação política, trabalho de base, e não só trabalho de base na nossa categoria, mas com a comunidade, com a população também. Então, esse dia 14 ele é simbólico por isso, eu acho que trata de uma unificação. E só para encerrar, eu queria deixar o registro de solidariedade aí para o Cristiano, para a família dele, né? Eu acho que é muito importante saber que ele não está sozinho nesse momento. Paulinho, depois Elo Gersi e por fim a Vânia. Bom, boa noite aos colegas daqui, dessa Assembleia e do interior, que nos acompanham aí nesses 4 polos. Tudo que está sendo dito aqui é produto de uma reflexão conjunta que aponta para a nossa necessidade de mobilização. Eu acho que agora o grande desafio que nós temos é como sair da pasmaceira. Como sair desse estado de inércia onde foi passando tudo. E nós estamos, parece que, num quadro de perplexidade. E as reformas vão passando. Nós estamos enfrentando não somente a pauta de um governo, nós estamos enfrentando a pauta do mercado. A reforma da Previdência passou menos pelo Bolsonaro e mais pelo próprio Rodrigo Maia, que representava o mercado, que fez as articulações. E o mercado quer a reforma administrativa agora. É pauta. E a mídia está do lado dele. E parte da opinião pública vai estar do lado dele também. O que é que nós precisamos fazer agora? Na minha avaliação, disputar narrativa. Nós precisamos disputar narrativas na mídia, em todos os espaços que nós pudermos. Precisamos trabalhar com os municipais, os estaduais, os federais, as federações. A FENAJUF tem que se mobilizar bem mais do que está. E as demais federações também, porque não adianta, tem compromisso aqui, tem agenda ali, tem evento lá. Não tem. Não tem coisa mais importante agora que nos organizarmos para enfrentar essa reforma. Um minuto. Essa reforma vai ser difícil de enfrentar, como a gente está. Se nós não nos mobilizarmos, não organizarmos todas as esferas, nas federações, nos sindicatos, e fazermos uma greve ainda este ano, uma greve pelo menos um dia, para mostrar para o Congresso que a gente pode parar, aí a coisa começa a complicar. Então, gente, eu acho que o grande desafio é como nós acordamos, como nós vamos fazer explodir a indignação que cada um de nós tem. Ou não temos? Temos, né?
Então temos que ver como é que nós vamos fazer explodir essa indignação. E começa no dia 14. E é na rua, é chamando os colegas, é falando para os colegas. Precisamos fazer algo diferente do que fizemos até agora. Ou vamos ser derrotados. Obrigado. Obrigado, Paulinho. É o Zé Loguércio. Loguércio. Depois? E depois é tu, Vânia. Alô, boa noite. Boa noite. Olha, eu não vou poder paralisar o dia 14, mas eu apoio, acho que é importante. E achei interessante o que falou o Zé, porque os terceirizados são nossos colegas. Fazem as funções nossas. E uma coisa que eu tenho dito. O que ocorre hoje no Ocidente é que nem vender a força de trabalho as pessoas têm direito. Para quem vender? O escravo, o cara tinha que cuidar dele. O servo tinha terrinha. Hoje o cara que só tem a força de trabalho, e isso nisso vive 14, 15, chega a 40 milhões de brasileiros, não tem para quem vender. Isso significa não ter produção. Então o que acontece? Essa famosa lei da responsabilidade fiscal, mas para entregar para o capital fictício, o nome verdadeiro é capital fictício, pode tudo. O que é capital fictício? Título do Estado. O Estado já gastou. Não é mesmo? Então eu tenho título sobre uma riqueza que não existe. Tá certo? E esse título cresce. Os bancos faturaram 50 bilhões e a população ficou mais pobre. Como é que é isso? Agora, eu vou dizer uma coisa. Tem ventos contrários soprando na América Latina. O Brasil escurece, a Argentina amanhece, a Colômbia escurece, o México amanhece, né? A Bolívia agora escurece, o Chile parece que amanhece. Por que tem ventos contrários? Porque o imperialismo norte-americano não tem mais a força que tinha em 64, quando deu o golpe. Nem o imperialismo norte-americano, nem o europeu. Essa é a questão. Portanto, não vai ser duradouro, como eu sempre avisei, e acho importante ter sido salientado que quem não admitiu o golpe ajudou tudo que está aí. Tem que ter consciência disso para se limpar a atividade. Mas eu queria dizer o seguinte. Todos os exemplos da América Latina mostram que governos progressistas não bastam se não tem o Estado na mão. Não adianta. E ter o Estado na mão é ter os outros poderes de Estado. É ter a mídia, é ter as Forças Armadas, é ter os bancos que fazem moeda, é ter o judiciário. Então é claro que é uma tarefa um pouco mais longe do que a gente pensa, certo? Por um lado, nós nunca tivemos perto. Pensar isso é pensar bobagem. Perto é quando o povo tem o Estado na mão. Não quando tem só o governo. Não é certo? Então, mas isso é educação política. Isso é verdadeira política. Por isso eu gostei muito do cara do Ministério Público aqui, porque ele disse uma coisa real. Muita gente que estava aí no vai da onda vai ser atingido diretamente. Com o Estado quebrado é o Estado quebrado para todo mundo que é do Estado. Agora, um Estado quebrado é povo na miséria. Então, a brutalidade, isso me dói muito, que eu estou vendo na Bolívia, pode ser café pequeno perto de outros que virão. O ano passado, na eleição do Bolsonaro, o golpe estava tão preparado que ganhava ou ganhava, viu? Porque se não ganhasse, nós já estávamos numa Bolívia. Agora, dizer que isso aí é provisório, a certeza de que isso aí é provisório, é porque eles não têm base material. E é claro que o povo acorda, os colegas acordam, é uma questão de tempo e de jeito. E por isso eu acho que o ato do dia 14
pode ser o início de uma leve retomada. Mas não tenho dúvida, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E parabéns por uma coisa nessa Assembleia. Eu vi muitas pessoas falando e a qualidade das intervenções foram muito boas. Parabéns. Vânia? Mantendo a qualidade. Sempre tem. Boa noite, colegas aqui presentes, colegas que estão à distância e acompanhando também nas redes sociais, porque sempre tem alguém que coloca aí ao vivo. Bom, eu sou da turma do Ele Não, eu falei, eu tentei avisar, sofremos muito, porque a gente, como disse a Mara, a gente ia prevendo as coisas, a gente lê a conjuntura, a gente vê as pedras se movimentando, e, na verdade, o que ganhou no Brasil, e infelizmente com o apoio de muita gente, inclusive da nossa categoria, e muita gente do nosso povo, foi um projeto que nos leva a uma involução civilizatória enorme, enorme, gente. O projeto deles é de outro tipo de sociedade. Não cabe todo o povo brasileiro no projeto dessa gente malvada. Não cabe o serviço público. Eles diziam, eles defenderam o Estado mínimo. Eles não vacilaram, eles defenderam tortura. Não mentiram para ninguém. E as pessoas elegeram eles. E vários colegas nossos elegeram. E agora, gente, essa realidade horrenda está chegando na nossa categoria, no serviço público. Não é mais lá naquele que perdeu a Bolsa Família. Chegou na nossa classe média, nos nossos queridos colegas concurseiros que ingressaram no serviço público, quando teve um governo que defendia o Estado Social, que reduziu a terceirização e ampliou o Estado Social com centenas e centenas de concursos públicos. Hoje, todas essas entidades concurseiras faliram, porque não tem mais concurso público. E, além disso, não vai mais ter serviço público. O projeto deles é muito, muito nocivo. E eles... Outro dia eu vi aqui na Redenção, gente, uma pessoa, várias, com um cartaz, uma Bíblia na mão e uma arma na outra mão. O que quer essa gente? O que querem? Para mim isso é uma coisa assustadora. O que está acontecendo na Bolívia, gente, é de cortar o coração. Eles estão matando as pessoas, queimando as casas das pessoas. E aqui, quem é que quer menos saúde? Quem é que quer menos educação, menos direitos, menos justiça, menos segurança? Ninguém. Só que as pessoas não ligam. Não ligam. E a campanha contra os servidores públicos é enorme, é difícil. O pessoal acha que a gente ganha muito. E ganhamos. Mostra o salário para ver se a gente não vai ser linchado. O salário é bem mais alto que o salário do povo. A gente sabe. Mas não era suficiente, né? Não era suficiente. O leitinho, não era o leitinho? Vocês lembram disso, né? Como mobilizava? Ou não lembram? Então agora, nós estamos remando contra uma avalanche que eu acho difícil segurar. Mas nós não podemos perder a esperança, porque se perder a esperança, já era. E eu não perco a esperança, embora veja esse monstro vindo, vou estar paralisando no dia 14 e tentando convencer o máximo de gente possível. Mas a gente tem que somar com a classe trabalhadora, né? Nós somos classe trabalhadora. É isso. Obrigada. A gente vai então para os encaminhamentos. Adri? Bom, gente, todos me ouvem? Interior? Estão ouvindo? Então, como encaminhamentos, registramos o seguinte. Conforme proposto, né, pelo colega Reginaldo, o repúdio a todos os projetos do governo que atacam a democracia, paralisação de 24 horas, né, no dia 14, participação no ato da Frente dos Servidores Públicos, às 1h30,
no Largo Glênio Pérez, e às 15, uma caminhada até a Praça da Matriz. Concentração nas varas do trabalho às 9, na Justiça Federal às 10h30, na Justiça Estadual a gente tem que... na Justiça Eleitoral, perdão. Tem uma avaliada se... Aqui, depois acho que tem que ver só a questão eleitoral, como é que, se a gente faz concentração ou joga para... Ou chama eles para uma das outras. Tem que ver com os colegas que estão aqui. E no caso do interior, priorizar a vinda a Porto Alegre no dia 14, mas realizar, né, os atos locais na medida do possível. Acho que na questão do MP também, acho que na questão do... Só para agregar aqui, gente, na questão do pessoal, assim, a Justiça Eleitoral, uma dúvida que a gente ficou em relação à concentração na Nexo, na DUC. Não sei até se tem alguém da DUC aqui, mas na verdade, ou o pessoal agrega nas duas concentrações da Federal. Mesmo caso os colegas do MPU que participassem, ali tem uma galera do pessoal da PR4, então, que está junto à Federal, e lá no seu trabalho, aí ficaria o seu trabalho. Ideológico, aí a gente tem um fecho aqui que a gente vai organizar na diretoria para nós estarmos garantindo assim, que por volta da 1h30 a gente esteja todo mundo chegando no centro da cidade. Aí a gente vai fazer uma avaliação que não precisa, né, ficar aqui tudo fechado. A ideia é, por volta da 1h30, nós estarmos no centro da cidade, no Glênio Pérez, quando começa o ato unificado da frente dos servidores públicos, tá? Alguma... Assim, nós do PE estamos bem localizados. No anexo, lá no presídio, onde eu trabalho, 20 dados. Nós temos que... Eu não sei se o Tirica foi distribuído na luz, não sei disso. Né? E nós temos que priorizar alguém nosso, da sindicato, seja oposição, situação, sei lá, que mobilize lá, né, para a gente poder ter mais articulação na dúvida, na meia rodada. Só isso. Né? Certo. Tá bom, Alexandre. Fala, Rui. A questão do intervalo de 72 horas para paralisação, como é que nós vamos fazer isso? Só, assim, nossa... Assembleia aberta. Né? Alô? Colegas. Oi? Nós vamos amanhã de manhã enviar ofício, né, para todos os tribunais, amanhã de manhã. E como a gente não está chamando um dia de greve, sim um dia de paralisação para participar do ato... E é hoje, pessoal. Oi? Envia hoje. Envia o ofício hoje, não? Quanto mais cedo, melhor. Não é problema. Não é problema. Até pode ser. Até pode ser. Apesar que não sei se mesmo assim daria o tempo. Mas pode ser. Podemos enviar logo após a Assembleia, enviamos por e-mail. Não tem problema nenhum. Eu ia propor isso, assim, ó, eu estava só pensando, o fato da Assembleia, eu acho que a gente não precisa fazer aqui, na minha maneira de ver, tá? Propondo uma avaliação que, né, além dos nossos colegas valorosos, os colegas do interior que estão ocupando, também está passando em redes sociais, tudo. Então, assim, eu acho que a gente não precisa fazer aqui uma questão de abertura de um debate que nos fragilize. Eu vou seguir na linha do Ramiro, que é a questão da gente, a gente pode tentar encaminhar aqui, tá, pessoal, para garantir, buscar, encaminhar para... Mas eu acho que a proposta só é que a gente não nos fragilize aqui, na verdade, no encaminhamento, publicamente, tá? Isso. Isso é uma segurança para quem vai paralisar depois. O sindicato vai pagar um dia de trabalho depois que todo mundo tiver coragem. Ele vai trabalhar assim, cobrando com coerência. Certo. Mas assim, ó, na preocupação que o Rui trouxe, não há problema se encaminhando ainda hoje, assim, no sentido de formalizando, a decisão está tomada e a gente encaminha a comunicação. Senão, isso não tem nenhum problema de estar encaminhando ofício para as administrações ainda hoje. Quem?
Não, mas não precisamos debater. Quem encaminhar a votação? Quem vota a favor? Acho que encaminhar você tem. Bom, então, acho que podemos passar a votação, né? Vota em bloco, todas as propostas. Podemos encaminhar, então, gente, a votação? Todos esclarecidos? Alguma dúvida com relação aos encaminhamentos? Então, tá. Então, quem vota a favor da proposta, como foi apresentada em bloco? Tem que ver o pessoal do interior. Vai contar. Interior. Votaram. Interior a quem, Rosani? Interior a quem? Levantem aí também o braço aí. Colegas do interior, por gentileza, só para registro e foto. Santa Maria, unanimidade. Votos contrários? Pede pessoal para Votos contrários? Ok. Abstenções? Bom, então, aprovada por unanimidade. Não, a chamaram, já tinha falado, né? Quem é que leu isso? O Alexandre só já colocou aqui, mas só antes, lógico, a partir de amanhã, todo mundo preparando, né, convocando seus colegas a participarem da mobilização da próxima quinta-feira, né, na nossa categoria, esse é o foco principal, mas também chamar que dia 13, na noite de 13, quarta-feira, aqui no sindicato, vai ter o debate servidor público no combate e na luta contra o racismo, tá? Com a Eloá, Kátia Coelho, Emir Silva e Célio Golim, tá? Então, convidando todo mundo. Eu acho que é isso, não tendo mais nada, estamos dando por encerrada a Assembleia, preparar a mobilização. Só um minutinho, tem reunião. PCDs amanhã, 17 tem. Mais um recado, reunião do núcleo das pessoas com deficiência amanhã, 17h30, onde, Nayara? Aqui? Aqui no sindicato, tá? Ok, gente? Boa noite para todo mundo. Agradecer a participação dos colegas do interior aí. Boa noite, vamos à luta. Até quinta-feira preparar a mobilização. Quando a mesa não é bélica, tudo funciona bem. É só deixar. Sim. Eu ouvi, viu, Mara? Colocar agora, sem fato mesmo, só colocar a Assembleia, a prova, a canalização, a lomada, e daqui a pouco a gente vai fazer. Isso, chamamos que já que ele consegue o interior, fazer a atividade no interior. Eu vou colocar agora só isso. Só colocar.